A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Estamos lendo o Evangelho de João, capítulo 6. Hoje nós vamos ler a partir do versículo 53 de João 6. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Que maravilha, não é? Aqui Jesus ele está se referindo à ceia, a última ceia que ele partiu com os seus discípulos, ou a reunião do partir do pão, ou a Santa Ceia, como você quiser chamar esse tipo de celebração que Jesus disse para nós fazermos até que ele volte. Na última Páscoa, que foi a última ceia que Jesus tomou com os seus discípulos, ele tomou um cálice com vinho e disse: olha, este cálice é o cálice da nova aliança, o cálice do meu sangue. E também tomou um pão e disse: olha, este pão tipifica o meu corpo que vai ser partido por vós. Então, quando ele partiu o pão para dar para os seus discípulos, ele falou assim: o meu corpo também será partido por vós. E aqui Jesus faz esse discurso e disse para as pessoas: olha, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E a Bíblia fala nos outros evangelhos que quando Jesus falou isso, muitos se escandalizaram e foram embora. Por quê? Puxa, agora nós vamos ter que comer a carne dele e beber o sangue dele. Não entenderam a palavra. Mas os evangelhos também, o Senhor nos ensina, depois que as pessoas foram embora, ficaram seus discípulos, Jesus ainda usou de um discurso mais duro e disse para os seus 12 apóstolos: vocês também não querem ir com as pessoas que foram embora? E os apóstolos disseram assim: para onde iremos, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aí o Senhor se revelou a eles o que significava comer da carne e beber do sangue. Aí Jesus fez uma analogia que a carne tipifica as palavras dele. Então o que ele queria, na verdade, não era que os discípulos comessem a sua carne física, mas que ouvissem a sua palavra. Então, quando hoje nós ouvimos e lemos a palavra de Deus, nós estamos comendo o Senhor como pão da vida. E o sangue? O sangue está a vida das pessoas, de todos os seres humanos. Se você tirar o sangue das pessoas, ela vai morrer, porque a vida está no sangue. E Jesus usou essa figura do sangue, onde estava a vida terrena dele, como o seu espírito, que é a sua vida. Então ele disse assim: quem beber do meu espírito, está bebendo do meu sangue. E Jesus também falou: olha, fazer isso em memória de mim. E todas as vezes em que comerdes e beberdes em memória de mim, eu vou dar vida para vocês, eu vou abençoar vocês. Então hoje, quando se pratica a ceia do Senhor, a Santa Ceia, a mesa do Senhor, não ocorre a nem sei falar essa palavra direito, em transubstanciação. O que é isso? O pão virá carne, ou o suco de uva ou vinho virá sangue de Cristo. Isso não ocorre. Depois que oramos pelo pão, pelo vinho, eles continuam sendo pão e continuam sendo vinho.
Mas o que eles tipificam? O que é que o Senhor quer que a gente se lembre? Ele quer que a gente se lembre que aquele pão tipifica o corpo dele que foi moído e crucificado por nós. E o vinho tipifica o sangue, a vida que ele deu por nós. Então hoje, quando nós comemos a palavra de Deus, nós estamos comendo da carne do Senhor. Essa era a figura. E quando você ora, você chama o Senhor, você invoca o nome dele, você fala com Deus, você está bebendo do Espírito dele. E ele disse que todo aquele que comesse e bebesse teria vida. E mais uma coisa maravilhosa é que Jesus, quando fez a ceia do Senhor ali, aquela última Páscoa, ele disse para os discípulos: eu vou tomar o cálice da maldição, porque ele ia morrer pregado na cruz. Mas para vocês eu quero dar o cálice da bênção, eu quero dar o meu Espírito para vocês, dentro de vocês. Este é o cálice da bênção. E com respeito ao pão, ele disse que o pão era o corpo dele. E quando você lê a palavra, a Bíblia, você compreende que a igreja, lá no livro de Efésios, é o corpo de Cristo. Lá no versículo, capítulo 1 de Efésios, no finalzinho de Efésios, está escrito assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Quem foi esse? Jesus na cruz, ele colocou todas as coisas. O mundo, Satanás, para ser o cabeça. E o deu à igreja, que é o seu corpo. Então ele estava comparando o corpo físico dele a algo maravilhoso, celestial, espiritual. Então o seu corpo físico, ele mostrou que a cabeça era ele. E que o corpo era a igreja. Por isso que o Senhor tem uma única igreja, porque ele tem um único corpo. Então quando nós hoje também vamos celebrar a ceia, o partir do pão, a mesa do Senhor, e nós vemos ali aquele pão sobre a mesa, nós precisamos lembrar que o Senhor só tem uma igreja, aonde ele é o Senhor e pastor. Quem faz parte dessa igreja? Todo aquele que creu e recebeu o Senhor. Independente se ele se reúna ou não em algum grupo religioso, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é se aquela pessoa creu, recebeu o Senhor dentro dela, ela chamou, ela bebeu do Espírito. Senhor Jesus, entra em mim, ela faz parte deste pão. Então há um pão só, porque há um corpo só. Mas eu pergunto para você, quantos grãos de trigo é necessário para fazer um pão? Por isso que o Senhor Jesus disse assim: se o grão de trigo não morresse, ele ficaria só, mas se ele morresse, iria produzir muitos grãos, milhares de grãos. Então Jesus estava se referindo a ele. Ele era o grão de trigo que morreu por nós. E quando ele ressuscitou e ele entrou e ainda entra em todos os que creem nele, todos esses se tornam um único pão. Então todo dia o pão está crescendo, o corpo de Cristo está aumentando. Por quê? Porque muitas pessoas estão sendo incluídas na igreja, no povo de Deus, por meio de terem crido e recebido o Senhor. Qual é a exigência para uma pessoa fazer parte do pão, do corpo de Cristo? Crer no Senhor. Jesus disse assim, olha lá que está escrito na palavra: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Qual é a exigência para uma pessoa ser salva? Que ela creia, que ela receba o Senhor dentro dela. Imediatamente ela passa a fazer parte do pão, do corpo de Cristo, aonde Cristo ele é o cabeça do corpo, ele é o Senhor do corpo. Então que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra, para que nós possamos todos refletir quando formos celebrar a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, a Páscoa do Senhor, a Santa Ceia. Quando nós olharmos para aquele pão, nós possamos lembrar: eu e todos os filhos de Deus na face da terra que já nasceram, que já morreram, que ainda vão nascer, todos os vivos que crerem no Senhor faz parte deste único pão. Então só tem um pão na terra, é o corpo de Cristo, onde ele é o cabeça da igreja, o Senhor e pastor. E quando ali nós partimos o pão e bebemos do cálice, Senhor, muito obrigado, hoje eu posso beber do teu Espírito, mas o Senhor bebeu o cálice da amargura por mim na cruz. E quando você come a palavra, você lê a palavra, você estuda a palavra de Deus, ela se torna corpo de Cristo para você, porque ele disse que as minhas palavras é verdadeira comida.
Aí é a palavra, é a comida. E o meu espírito é verdadeira bebida. E são as duas coisas básicas para qualquer vida: comer e beber. Pessoa que deixa de comer ou de beber, ele morre. Nós vamos fazer as duas coisas: beber e comer. Agora que comemos da palavra, do pão da vida, vamos também beber do Espírito? Vamos orar? É assim que bebe. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua gloriosa palavra. Obrigado, Senhor, porque quando nós celebramos a tua ceia, a tua mesa, a tua Páscoa, com realidade, Senhor, nós somos abençoados e cheios do teu Espírito, e o Senhor nos enche com a tua vida gloriosa, com a força, Senhor, necessária para nós vivermos na face da terra como os teus filhos e teus servos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão comendo da palavra, que estão bebendo do Espírito. Senhor, nós somos o único pão. Que o Senhor possa fazer esta obra de comunhão, de unidade entre todos os filhos de Deus. Abençoa, Senhor, o nosso espírito, vem nos encher com o teu Espírito. Abençoa a nossa mente, Senhor, nós possamos colocar a nossa mente no teu reino, nas coisas eternas e celestiais. Abençoa, Senhor, o nosso corpo físico, para que nós possamos te servir cada dia da nossa vida. Senhor, nos cobre com teu precioso sangue nesse dia. Nos dá um dia vitorioso em ti. Guia-nos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua proteção estar sobre cada um dos teus filhos. O Senhor é a águia que nos cobre com as tuas asas. Louvado seja o teu glorioso nome. Amém. Que Deus te abençoe. Coma e beba de Jesus. Coma a sua carne como a palavra, e beba o seu sangue como o Espírito, invocando, orando, falando com o Senhor. Esta é a realidade de comer da carne e beber do sangue. Se nós celebrarmos a ceia, a mesa, a Páscoa do Senhor, vamos lá, participamos daquela celebração, mas nós não lermos todos os dias a Bíblia, e todos os dias nós não falarmos com Deus, aquilo não vai ter muita realidade para nós. Porque nós estamos fazendo um símbolo, mas nós não estamos vivendo o símbolo. Então a maneira de viver o símbolo é você ler a Bíblia todo dia. Todo dia você abrir a Bíblia e falar: Deus, fala comigo, eu quero aprender da tua palavra. E quando você já está pedindo isso para Ele, você já está bebendo dele como Espírito. Que você seja bem nutrido, que você seja muito saudável, comendo e bebendo do Senhor. Louvado seja o grande nome glorioso do Senhor. Ele é Jeová. Ele é Jeová Deus, aquele que se fez carne. Ele é Jeová Deus, aquele que morreu na cruz por nós. Ele é o Jeová todo onipotente, onisciente. Que Deus nos abençoe ricamente. A mesa do Senhor foi para todos os discípulos. Todos os discípulos têm o direito de comer do pão e beber do cálice. Todos nós podemos comer da palavra, lendo a Bíblia, e podemos beber do Espírito, orando. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Amém.